Alô, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui, nós, no 11º dia de jejum. E como é que tá? Diz para mim, fala a verdade, o seu coraçãozinho, como se encontra aí nesses dias. Ainda tem sentido muita dificuldade? Na medida que a gente avança, a gente vai avançando, nós vamos nos sentindo cada vez mais desejosos de estarmos na presença de Deus, não é mesmo? Cada vez que a gente vai avançando mais, cada vez que a gente vai superando mais as nossas limitações em termos de satisfazer a nossa carne, e nós vamos nos consagrando a Deus, nós vamos cada vez mais permitindo, nós sentindo, se apercebendo de que o Espírito Santo de Deus vai tomando seu espaço, seu lugar. Vamos nos tornando mais espirituais, mais semelhantes ao Senhor. E nesse 11º dia de jejum, o título é A Grande Virada, né? E aí, se tirares do meio de ti o jugo, se abrires a tua alma ao faminto, né? Então, a palavra se, né? Ainda que, né? Pois se, né? Ainda, né? Que tivesse, é uma condicionante, né? É uma conjunção que exprime condição, hipótese. Então, muitos brincalhões dizem que se o si jogasse algum jogo, especialmente aí nós, né, que temos o futebol no nosso Brasil como um esporte, está ali no top, né? Se o si jogasse, nenhum time de futebol perderia um jogo, né? Quantas vezes você mesmo pode ter afirmado, se eu tivesse feito isso ou aquilo outro, né, teria acontecido isso ou aquilo, né? Tudo seria diferente. E Deus, algumas vezes, ele também faz uso do se, dessa conjunção que indica uma condição. No texto que nós estamos lendo, nosso texto principal, nosso texto áureo de Isaías 58, Deus estava prometendo que tudo poderia ser mudado se o povo mudasse as suas atitudes, se olhasse para si mesmo, tivesse feito uma reflexão a respeito das motivações corretas daquilo que estavam fazendo. Então, Deus apresenta inúmeras promessas na sua palavra. Muitas delas, elas são condicionais. Então, lá mesmo em Deuteronômio, lá atrás, olha, eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida, né, o bem e o mal, escolhei, pois, a vida. Se vocês atentarem a minha voz e obedecerem de todas essas coisas, eis que virão todas essas bênçãos sobre ti. Mas se vocês não ouvirem, mas se vocês não ouvirem, né, e não atentarem para a minha voz e não me obedecerem, né, e não obedecer esses mandamentos, eis que virão todas essas maldições. Então a maldição é muito mais uma questão. Você não é infrutífero. Nós não deixamos de frutificar porque estamos amaldiçoados debaixo de alguma maldição, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O diabo não pode nos tocar. Então, a maldição é muito mais uma questão, uma consequência da infrutificação. Foi quando Jesus ele amaldiçoou aquela figueira e disse assim: você é infrutífera e por isso você não tem sentido, você não tem propósito, você não cumpre o seu propósito. Então, né, que você seque. Então, a pessoa não seca por causa de maldição ou por causa de algum trabalho maligno. Tem algum trabalho maligno? Tem sim coisas que fecham, né? O céu, as pessoas, se elas estiverem debaixo de brecha, o inimigo diz: se tiver brecha, entra. A palavra diz isso, né? O inimigo vem, ele fica procurando. Mas se não tiver brecha, o inimigo não entra mesmo, né? Porque quem está acampado ao teu redor, são os anjos do Senhor. Eles estão acampados e te guardam. E a palavra, ela te protege de todas as coisas, ela te blinda. Ela é um forte knox, né? Um forte intransponível. Você, quando está blindado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor, os anjos estão acampando ao teu redor, e não há algo que você possa não há o que possa te impedir, né? E nem o que você possa temer. E aí então, ainda que os vossos pecados, né, sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã.
Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías, capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. Né? Então, Deus está falando, se tirares, se abrires, se quiserdes, se me obedecerdes, é condicional, depende de uma atitude da sua parte. Né? Você não se alegra quando nós estamos cantando. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Eu não sou bom cantando mesmo, não. Meu negócio é pregar e não cantar. Mas é só para lembrar, como essa, como tantas inúmeras outras canções que nós cantamos na igreja, muitas coisas que nós não vivemos. Né? Mas é o meu papel profético de gerar isso aqui em você, né? De gerar um ambiente. É uma escolha sua. Eu canto intimidade com o Senhor. Eu canto, falo, chamo Ele sim de você. Agora, se você faz isso ou não faz, isso é um problema seu. Mas é meu dever. Eu não posso simplesmente deixar de pregar sem incentivá-lo a mudar as suas reais motivações. Eu tenho que ser profeta. Por que existe o livro de Cantares, então, que fala de intimidade, de uma intimidade? Então, se eu não posso falar isso porque as pessoas não desejam, né, elas não querem intimidade, então por que o livro de Cantares está ali? Então o livro de Cantares não poderia estar na Bíblia, porque é sempre condicional. As pessoas fazem o que, se elas quiserem. Então nós cantamos muitos louvores na igreja, onde os louvores dizem assim, quero sonhar os seus sonhos, e cantamos uma série de outras coisas. Não é só na questão da intimidade, que na realidade as pessoas não fazem. Elas cantam na igreja, mas elas não conseguem fazer porque existem outras coisas, existem condicionantes na vida dela, né, situações emocionais, espirituais na vida dela que não permitem que elas façam aquilo que estamos cantando, pregando na igreja. E aquilo que até mesmo a palavra de Deus fala. Então, mas isso não significa que Deus não queira mudar. Deus quer estar e está ali. Então Ele está dando uma chance. Né? Todos os que conhecem o Senhor, tem um antes e tem um depois. Isso foi por pura graça. Então a gente tem que oportunizar, dar oportunidade. Né? Não é 360 graus, é 180 graus. Né? Porque 360 você dá uma volta para o mesmo lugar, é 180. Né? É diametralmente oposto. Né? Então, sempre tem um antes e um depois. Né? Sempre tem um recomeço, uma grande virada na sua vida. E não apenas quando você se converteu, não mesmo, mas não mesmo. Né? Isso pode ser experimentado diariamente na sua caminhada cristã. Na sua caminhada cristã sempre tem recomeços, sempre tem novas possibilidades. Por isso que Deus é misericordioso. Por isso, irmãos, que eu não suporto legalismo religioso. Eu tenho uma verdadeira aversão a isso. Eu conheço um Deus que dá oportunidade, um Deus que não é cúmplice de pecado, um Deus que não inocenta o culpado, um Deus que o salário do pecado é a morte, sempre tem consequências, mas também um Deus que, quando há um arrependimento verdadeiro, Ele imediatamente vem. Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Né? Então, por isso, a gente não pode simplesmente impedir esse agir misericordioso de Deus, porque todos nós temos alguma coisa a prestar conta a Deus. Sempre. No fundo, sempre temos alguma coisa. Inclusive, o apóstolo Pedro disse, se nós dissemos que não temos pecado, já estamos pecando porque estamos nos fazendo mentirosos. Né? Porque o tempo todo a gente está errando, ainda que a gente não perceba isso. Né? Então, isso é uma coisa que precisa ser experimentada diariamente. Na linguagem do esporte, e aí uma boa figura de linguagem, né, enfatiza-se muito a vitória de virada. Né? O time perdia, mas virou a partida. Né? Sempre tem um segundo tempo, um técnico que vai lá e aponta, faz uma mexida e de repente tem-se uma virada. Né? Quando vamos escutar esse aqui, aquele que está vendo o jogo de uma outra forma, tem um que vê o jogo de outra forma. O nosso jogo da vida, muitas vezes está sendo jogado, nós estamos ali no meio de todo aquele ambiente, a gente não vê como Deus vê.
e Paulo e Pedro também tiveram, né? E você, em nome de Jesus, eu quero profetizar isso nesse 11º dia de jejum, você terá a sua grande virada, a sua grande virada. Eu quero profetizar isso, a grande virada na sua vida. E que esses 21 dias de jejum, ele possa estartar esse tempo de virada na sua vida. Deus sempre teve promessas maravilhosas para nós, promessas extraordinárias. Elas continuam vivas. Acredite, creia de todo o seu coração. Né? Atitudes corretas, elas movem o céu ao nosso favor. Deus é assim. Que atitude você precisa tomar nesses dias? Perdoar? Reconciliar? Crescer? Amadurecer? Acredito que sim. Ser um dizimista, ofertante? Experimenta. Porque talvez você esteja sendo crítico e colocando uma série de empecilhos para que você seja fiel a Deus. Quando Deus não coloca isso sob discussão, você tem que ser ponto final e acabou, acredite ou não, tenha fé ou não, mas rompa nele principalmente, porque senão esse será o teu Deus, mas sempre o dinheiro será o teu Deus. Eu vou dizer para você o que você vai fazer e nunca consegue agir por fé. Então, quantas vezes testemunhos maravilhosos, isso em qualquer área, na área da dedicação, do seu tempo, da sua vida, do seu dom, do seu talento. Deus não nos deu dons, talentos para serem enterrados, na verdade. Deus nos deu dom, talentos para serem exercitados. Né? Então, talvez você possa servir seu irmão melhor, seu chamado melhor. Pense nisso, nesses dias. Né? A sua alma abatida, a sua tristeza, talvez tenha colocado você em processo de desistência. Você está desistindo, você está desistindo. Não, irmão, não. É chegado o tempo da grande virada na sua vida. Creia nisso. Não somente pense nisso. Creia nisso e viva isso. Né? Deus tem promessas maravilhosas para você. Arrependa-se de tudo aquilo que tem prendido e amarrado você de alguma forma. Saia desse laço. Né? Dê uma virada aí de 180 graus, uma guinada de 180 graus, né? Uma chamada macedônica. Né? Você está indo para lá, Deus está dizendo, vai para cá. Né? Às vezes você está pensando, estou fazendo a coisa certa. Não está, não. Deus tem outros planos. Tome uma atitude. Né? Abandone aquilo que, porventura, possa ofender a Deus. Né? O Espírito de Deus vai capacitar você a fazer isso, eu tenho certeza. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. Um tempo de virada, de uma grande virada na sua vida. Amém? Receba isso no seu coração. Beijo no seu coraçãozinho. Shalom. Deus te abençoe nesse dia.